Boa noite, nação São Paulina. Boa noite, família Embaixada. Hoje nós temos o prazer de falar com uma lenda de dentro do São Paulo, que é o conselheiro vitalício Homero Belintani Filho. Nós vamos estar pedindo hoje para ele contar um pouquinho da história dele, da história da família dele dentro do Morumbi. E vai ser um papo muito descontraído, um papo bem legal. Vocês vão aprender muito do São Paulo, sobre o São Paulo, da história do São Paulo, dos bastidores do São Paulo. A gente vai tentar conversar com ele sobre o ônibus, que parece que esse ano ainda sai o ônibus. Vamos só agora chamar ele, vamos esperar ele. Já tá aqui já. Ele aceitou. Vamos só esperar ele entrar já. Chamamos ele já. Fala, mestre. Boa noite. É um prazer falar com o senhor. O senhor um exemplo de São Paulino, um cara com uma grande história dentro de São Paulo. Gostaria de começar te dando boa noite e que o senhor comece a falar um pouco da sua trajetória, do país do senhor, como tudo começou no São Paulo. Boa noite. Com a palavra, seu Melo. Boa noite a todos aí da mesa, Rafael. É um prazer estar com vocês. Sinceramente, é um grande prazer. Estou à sua disposição. Tá. Hoje, quem vai participar da mesa aqui comigo é o Sérgio, que é nosso diretor aqui da Embaixada do Rio de Janeiro. Só para explicar um pouquinho para o senhor, Somero, até para o pessoal que está assistindo. A Embaixada do Rio de Janeiro é a primeira embaixada oficial do São Paulo. Nós recebemos o título do saudoso ex-presidente Marcelo Portugal Gouveia. E aproveitando, né, que é até um projeto do Casares, nós vamos falar um pouquinho de eleição lá para o final, mas hoje a gente quer falar mais da história do São Paulo, dos projetos do senhor, dos projetos que o senhor ajudou dentro do São Paulo. Hoje, conversando com o Ronei, ele falou: Rafael, o Belintani é um cara sensacional. O Belintani é um cara que conhece até as tomadas de dentro do Morumbi. Fala um pouquinho da sua trajetória dentro do São Paulo, Homero. Tá. Você vê que o senhor é um conselheiro vitalício, né? E conta um pouquinho da sua história dentro do São Paulo. Antes de mais nada, está dando muito eco aí o seu som. Estou ouvindo. Eu desliguei aqui a caixinha que estava ligada aqui. Melhorou? Melhorou 100%. É da caixinha aqui, nós desligamos ela. Então, queria que tu contasse um pouquinho da tua história dentro do São Paulo. Até tu pode estender um pouquinho para o pai do senhor, contar um pouquinho essa história. Meu pai foi um dos fundadores do São Paulo de 35 e é aquele que eu reconheço, né? Eu nasci num domingo, cartório fechado, clube aberto, fui registrado. Antes de ser cidadão, fui registrado como sócio do São Paulo Futebol Clube. Isso aí é 73 anos atrás. Então, a minha história começa aí, até gozado, né? Mas meu pai sempre me levava, né? Onde fosse, desde meus 4 anos de idade, desde o Canindé, até quando se plantou IP no Morumbi, eu estava junto, joguei um pouco. Eu era criança, tinha 9 anos, mas consegui jogar um pouquinho de terra nesse IP. E dali, a minha história inicia assim, acompanhando a construção do Morumbi, desde o terreno, desde a terraplanagem, primeira máquina que entrou. Então, é uma ligação muito forte, é sangue, é coração, é emoção.
Hum. O seu pai que acompanhou, eu participo, né, do grupo, né, do Facebook do senhor, e o senhor posta bastante fotos antigas, fotos históricas, tem muita foto da construção do Morumbi, foto até do senhor garoto, bem garoto, né, lá no Morumbi. É, E uma curiosidade que o senhor falou aí, por que o senhor considera 1935 e não 1930, conforme foi o estatuto recente? Pelo seguinte, a reforma do Estatuto foi feita e a maioria do Conselho de mais novos, né? E a maioria do Conselho, não digo a maioria, mas uma parte do Conselho não conhece a história do clube. O São Paulo foi fundado em... Até o Estatuto está errado, que diz que o São Paulo foi fundado no dia 26 de janeiro de 1930, e não dia 25. Dia 25 se comemora a data porque é a mesma data da cidade. Mas a história a história você não compra, não vende e não aluga. A história se faz. Então, no dia 26 de janeiro de 30 foi fundado o São Paulo, aquele São Paulo antigo. E sem pudor nem vergonha nenhuma de falar, esse mesmo São Paulo de 30, ele faliu, quebrou, no início de 1935, em março. Então, um grupo de homens, Frederico Menzen, Porfírio da Paz, eu não vou falar todos, que é muito longo, esses homens refundaram o São Paulo vendendo patrimônio, chácaras, casa, carros, o que eles tinham para, em 16 de dezembro de 35, fundar o São Paulo Futebol Clube, da qual fazemos parte hoje. Que se nós dependêssemos de 30, nós nem estaríamos falando aqui. Então, eu acho que aceitar o São Paulo de 30 como história é perfeito. Foi história. A única coisa que sobrou daquele São Paulo de 30 foram as cores. Mais nada, e o nome. Eu acho que aceitar o São Paulo de 30 seria esquecer os que realmente merecem, aqueles que se sacrificaram e que fundaram novamente o São Paulo, onde nós, torcedores, uma nação de 20 milhões, o pessoal fala 17, 18, somos 20 milhões de torcedores do São Paulo, que esta soma se deve a esses homens, né, corajosos que refundaram o clube. Esse é o meu pensamento. Não, você pode ver que não tem uma foto. Aquela foto que está na internet, eu publiquei pela primeira vez há muitos anos atrás, ela foi me deixada pelo Frederico Menzen, foi sócio número 1 de São Paulo e presidente de São Paulo. Aí eu tenho a foto ainda original, e um dia vai para o memorial. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos reformar o memorial, e ela vai estar lá. Mas você não tem de 1930 foto nenhuma, a não ser do campeonato de 31. E a história é interessante. O São Paulo, que foi fundado em 30, ele foi vice-campeão em 30, no primeiro ano. Em 31, campeão. 32, 33 e 34, vice-campeão. Então, o São Paulo acabou por causa de uma vaidade, por causa da sede do Trocadeiro, alugaram uma sede, um palácio, entendeu? Então, e ninguém fez nada para reverter essa situação, a não ser os homens de 35. A eles, o meu aplauso até hoje. Perfeito. Vamos falar aqui, Homero, que é um projeto inicial, se eu não me engano, é do Itagiba Pai, né? Do Itagiba Pai, mas se não fosse o senhor, parece que não tinha saído, que é o Caminho dos Ídolos, que é a famosa calçada da fama do São Paulo. Conta pra gente como nasceu esse projeto, o papel do senhor fundamental para que ele viesse a se tornar realidade. Como que surgiu o desejo de se ter o Caminho dos Ídolos? Olha, o idealizador foi o Itagiba Francês, grande e saudoso amigo, e ele tinha essa ideia já há 6 anos, pediu no conselho, ela foi aprovada e não saía disso. Foi praticamente engavetada há 6 anos.
um dia, numa reunião de conselho, um pouco antes da reunião, eu perguntei a ele se ele precisava de ajuda, né? E ele era muito gozado. E ele falou, por quê? Você é melhor que eu aqui, brincando, né? Eu falei, não, mas vamos ver os caminhos, né? Me mostra o projeto. Ele falou, eu não tenho um projeto, só tenho o nome, Calçada da Fama. Eu fui atrás, em 30 dias eu apresentei um projeto para ele. E nisso me chega uma advertência de um advogado aqui do Brasil que nós não poderíamos usar a Calçada da Fama porque é um registro pétreo de Hollywood, né? Então, o nome, inclusive, quem deu fui eu, Caminho dos Ídolos, com a aprovação de Itagiba. Falei, tá bom assim? Tá, vamos escolher o local. Escolhemos, que é a rampa do portão, a rampa que leva para o Salão Nobre e o Memorial, que lá está a primeira fase. E aí a gente lutou praticamente 11 meses com o projeto, com conseguir patrocínio. Foi uma luta de nós. A luta foi mais burocrática do que outra qualquer. E conseguimos instalar o Caminho dos Ídolos. Foi uma festa grandiosa, muito bonita, né? E até, se você me permite, eu conto a passagem. Tá? Tinha muita imprensa e, para variar, eles falaram, poxa, mas Poi, Rogério Ceni, Zete e tal, tudo no chão, com as fotos, com o nome, vocês vão pisar tudo em cima dos ídolos. Eu escutei aquilo e fiquei quieto. Ao final da inauguração do Caminho dos Ídolos, todo mundo discursou lá, né? E aí o presidente me chamou dizendo se eu queria falar algumas palavras. E aí eu expliquei o porquê. Eu disse que uma vez eu estava em Roma e eu não gosto de museu, como eu cheguei muito adiantado, eu entrei no Museu do Vaticano. Vou encurtar um pouquinho. Enfim, o guia estava explicando, meu pai é de origem italiana, e às vezes todo mundo pergunta, mas Belintani, italiano, por que você não é palmeirense? E eu respondo, porque eu sou um italiano inteligente, então eu sou São Paulino. Boa! Então, aí, bom, nesse museu, o cara começou, olhava para a parede assim, do lado, na lateral, falava, aqui em cima está enterrado Michelangelo, está enterrado não sei mais quem, nem me lembro, os artistas famosos italianos, né? Da Vinci e tal. Aí todo mundo caminhando. E até que chegou o momento que eu vi um túmulo no chão, com a foto e o nome, Bernini. Bernini foi o maior escultor da humanidade. Uhum. Aí eu perguntei pro Cicerone lá, o guia, mas pô, por que está todo mundo no alto, nas laterais das paredes, e o Bernini está enterrado no chão? Ele falou que é para justamente o senhor fazer o que o senhor fez, é para justamente todos abaixarem a cabeça para ele. Entendeu? E aquilo ficou marcado. Isso eu falei no meu discurso lá para os ex-jogadores, né? A primeira etapa desse projeto foram, também não me pergunte por quê, tem 99 estrelas lá, né, colocadas, 99 ex-atletas. O total seriam 150. Não sei porque não foi feito também tudo de uma vez. E aí houve um problema muito grande por causa do Richarlison, saiu na imprensa, nos chamaram de homofóbicos, mas o Richarlison e vários jogadores estavam na segunda etapa. Getúlio, o Gilberto Sorriso, vários estão na segunda etapa. Tanto é que as peças todas já estão prontas, estão lá no Morumbi, as fotos todas prontas, falta apenas colocar. Aí veio a pandemia e não deu certo. Mas a história é mais ou menos essa. E uma curiosidade triste, porque o Itagiba, 2 meses antes da inauguração, 3 meses, ele falou assim, eu acho que eu vou morrer e não vou ver meu sonho realizado, né? Aí veio a inauguração, inauguramos a Calçada da Fama, e 1 mês e meio depois ele faleceu. Caramba, complicado, né? Ô Mério, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que foi o critério de escolha? Você falou que, a princípio, o projeto eram 150 jogadores e só colocaram 99.
qual que foi o critério da escolha desses 150 ou dos 99 jogadores? Olha, pediram que eu fizesse uma lista de ex-jogadores. Eu fiz. O São Paulo tem, desde seu nascimento, já teve mais de 1.400 profissionais. Eu fiz uma lista com 200. Como é caminho dos ídolos, eu precisava escolher ídolos, né? E para quem é São Paulino, por exemplo, você sabe, e eu fiz por datas, né? De 35 até os dias atuais. Então, tem jogadores lá, por exemplo, que nunca foram ídolos do São Paulo. Porém, o critério que foi utilizado foi iniciou assim, os campeões de Libertadores, das 3 Libertadores, e os campeões das 3 Mundiais. Aí, a partir daí, foi feita uma listagem, foi feita uma enquete pela internet, para a torcida escolher, e se chegou a 150 nomes. Arredondando, eram 149, se chegou a 150 nomes. E muita gente, por exemplo, atual, fala, o Poi nunca foi ídolo de São Paulo. O Poi não foi, para quem não conheceu. Para quem conheceu o Poi, ele era ídolo. E o critério foi esse. Mas as aprovações foram do Conselho Consultivo. É um órgão em São Paulo que precisa passar pelo crivo do Conselho Consultivo esse tipo de homenagem. Então, tudo teve uma demora, né? Tudo, mas tá lá. Agora vai, se Deus quiser, até o fim do ano está inaugurada a segunda etapa e o projeto está completo. O senhor pode adiantar algum nome que está da segunda fase? Richarlison, Getúlio, Gilberto Sorriso, Paraná. Eu tenho. Se você quiser, eu te dou todos, mas agora é complicado para mim. Né? Só os mais conhecidos, tipo os 2 nomes antigos e os 2 nomes mais atuais. Se você disser algum que você acha que está faltando e tiver dentro, eu vou te informar. Não sei se você tem. Eu não, de cabeça, eu vou ser muito sincero, que eu não me lembro. Todos os anos, Homero, todas as embaixadas do Brasil, elas tem um encontro no final do ano que chama Caravana das Embaixadas. E os anos nós fazemos o Morumbi Tour. E sempre a gente passa lá no Caminho dos Ídolos. Se Deus quiser, agora, para o ano que vem, o memorial vai ser ampliado, reformulado, reformado, vai ser digitalizado, né? Como o Memorial de São Paulo eu considero muito bonito, etc. Porém, para a grandeza do São Paulo, ele ficou pequeno. Então, ele vai se adequar novamente para o ano que vem. Se Deus quiser, eu possa merecer da nova diretoria essa incumbência. Não, concordo. Eu acho que a outra obra sua, se não foi você também teve uma grande participação, foi uma ideia simples, que foi a história dos azulejos, né? Conta também como surgiu essa ideia e foi desenvolvido, né? Essa ideia realmente não é minha. Essa ideia foi da minha mulher. Entendeu? Sério? É sério. A ideia foi da Vanessa, minha mulher, e ela um dia estava passando por lá, falou, puxa, tanta parede para aproveitar aqui. Aí ela deu essa ideia. Ela fez um desenho para mim e eu fiz o projeto. Esse projeto demorou um ano. Caramba. E aí apresentei para o marketing de São Paulo. Consegui a empresa que fazia as placas, aí entrou a burocracia por mais um ano. E fizemos um primeiro paredão pago, né, dos conselheiros, dos amigos que nós convidamos, tem lá, acho que 120, 140 placas lá colocadas, para dar ideia para o torcedor de como ele ficaria nesse paredão, eternizado nas paredes do Morumbi. E nós vimos que o diretor da infraestrutura, Dr. Eduardo Monteiro, ele fez
tem um termo, eu não sei, mas ele fez quantas placas caberiam no Morumbi. Então, chegou-se à conclusão que lá cabe nos 4 andares. Todo mundo acha que são 3 andares, mas são 4. Cabe 100 mil placas. Então, se você multiplicar isso por R$ 400, você tem 40 milhões de reais. E isso depois você tem também a manutenção, que é R$ 9 por mês, né? Para manter sua placa lá. E aquilo começou, foi um sucesso no início. Aí houve a desistência dessa empresa, né? E eu consegui agora arrumar outra empresa. Então, para o ano que vem, nós vamos realmente lançar definitivamente a torcedor de placa, ou a placa do torcedor, como queira. E a gente tem, por exemplo, a gente tem amigos, o futebol só me trouxe amizade. Então, a gente tem amigos em outros clubes. O meu primo, por exemplo, é presidente do Bahia. Não sei se você sabe. Não sabia. Eu sempre tentei teu sobrenome, mas eu não associei. Ele é meu primo em 2º grau, né? Está fazendo uma belíssima gestão lá no Bahia. E eu mandei também essa placa do torcedor para ele. Eles vão lançar também. Apresentei a empresa, como eu apresentei também para um grande amigo, que é o Castanheira, que hoje preside a Portuguesa. A Portuguesa, inclusive, vai lançar antes que o São Paulo. Vai lançar agora em agosto. Tá? A Portuguesa completa 100 anos hoje. E esse projeto é muito bom. Porque não existe problema. Vai comprar a placa quem é São Paulino, quem torce para a Lusa vai comprar, quem torce para o Bahia vai comprar para o Bahia. Não existe conflito, entendeu? Então é um negócio muito interessante. Eu achei sensacional. Eu dou crédito para ela. Eu quero colocar minha foto lá. Tem a foto da embaixada também. A gente vai te aguardar. Aqui já fica o convite para vocês, o dia que estiverem em São Paulo, no Morumbi, vamos almoçar juntos, entendeu? Fazer um tour diferente pelo Morumbi. Lugares que o tour não mostra. A gente está sempre aí no Morumbi. Sempre. Agora, deixa eu perguntar outra coisa, Romero. O nosso ônibus vai sair ou não? Porque eu acredito que o São Paulo seja um dos poucos clubes que não tem um ônibus próprio, né? Com as cores e o escudo do time. Você só falou no singular. O nosso ônibus não vai sair. Os nossos ônibus vão sair. Vão ser 2. Show! Vai ser um para o time profissional e o outro para a base e o futebol feminino, não é isso? Não, a base já tem ônibus, tá? O São Paulo comprou um ônibus para a base. O do futebol masculino vai ser um duplo deck, né? 2 andares. E o do futebol feminino vai ser um ônibus convencional, que não vai atender somente, o do masculino vai atender somente o time profissional. O do feminino vai atender o feminino, vai atender outros esportes amadores também do São Paulo. Né? E isso aí se deve a uma parceria também. Eu procuro nos amigos, né? E não... Uma vez meu apelido no Morumbi ficou por muito tempo como Mendigo do Morumbi, porque eu pedia tudo para São Paulo. Esse grande amigo que eu tenho, eu vou citar o nome dele, Marcelo Grimaldi, tem uma empresa de transportes, né, grande, e ele falou, pô, não me conformo de São Paulo nunca ter tido ônibus. Eu falei, não, São Paulo tinha ônibus, eles fizeram um negócio com a Volkswagen, que aliás, na época, a Volkswagen fez com todos os clubes, em troca de um camarote. Ele falou, mas São Paulo não precisa de um ônibus? Eu falei, olha, Marcelo, eu tentei já a primeira vez, eu consegui, bati na trave, mas não deu certo. Tá? Sempre havia um problema. Aí, como dessa última vez também deu muito, nós estamos mexendo nisso, já vai para 1 ano. Tá? Certo. E eu falei, mas por que você está perguntando isso? Ele falou, não, vamos arrumar o ônibus. Eu falei, não, mas um ônibus é um negócio... Eu não sabia que era tão caro um
Você sabe quanto custa um duplo deck? Não faço a mínima ideia. 1.700.000 reais. Um ônibus, um ônibus preparado para o futebol. Ele tem aquela película anti-vandalismo, uma série de coisas. O ônibus convencional custa 850 mil reais. Tá? Então, essa empresa está dando para o São Paulo, para não falar dando, ela está recebendo, em contrapartida, um camarote. Tá? Um camarote, 15 segundos no telão, e é isso. O valor total do acordo é 2,5 milhões, e está praticamente nas partes finais, está nos finalmente, a questão do ônibus. Mas o principal problema foi realmente a burocracia interna, que o próprio pessoal do São Paulo reclama. Qualquer coisa que você queira fazer lá, você estando lá dentro já é difícil. Calcula as ideias que se perdem de pessoas, de São Paulinos que estão fora e não conseguem chegar. Precisa passar por 9 departamentos, 8 departamentos, cada um põe uma vírgula, entendeu? Então é muito complicado você conseguir as coisas. Mas o senhor acredita que saia até quando? Olha, provavelmente ou no fim do ano, começo do ano que vem. Porque ainda está o jurídico, tem vários departamentos e realmente algumas coisas precisam ser analisadas, né? Mas a proposta foi feita, foi aceita, graças a Deus, então agora é só questão de burocracia. Mas eu te garanto que nós vamos ter ônibus sim. Né? E na época do Carlos Miguel, ele resolveu vender o ônibus lá da Volkswagen. Né? E nós ficamos dali para frente alugando o Lira Bus. Hoje nós estamos alugando com o Meia. E você vê, a minha tristeza era essa. Eu ver, sem demérito nenhum dos clubes que eu vou te falar. Um Bahia com 4 ônibus. Né? Uma Ponte Preta com ônibus. Eu acho que até o Chique-Chique da Bahia tem ônibus, e nós sem ônibus. Entendeu? Legal. Ô, Romero, para quem está vendo a gente aí e não sabe especificamente, não sabe exatamente qual é a função de um conselheiro vitalício no São Paulo. Explica para a gente um pouco qual que é a função de um conselheiro vitalício dentro do São Paulo Futebol Clube, por favor. A função do conselho do conselho em geral, porque né? A gente escuta muito torcedor falando, com todo respeito, né? Mas lá é um bando de velho que fica lá que não faz nada, só sugando do São Paulo. Explica um pouquinho para o pessoal entender isso. Bom, em primeiro lugar, ainda bem que você falou de velho. Eu não sou velho, eu só tenho idade. Entendeu? Mas Quem me dera chegar na sua idade com a sua vitalidade. Eu só sou antigo. Eu só reproduzir o que o torcedor fala. O conselheiro vitalício é igual ao conselheiro comum. A única coisa é que ele não precisa mais se disputar a eleição. Se eu puder dar a minha opinião pessoal, né, eu sou e sempre fui contra o conselheiro vitalício. Sempre. Eu aprendi na minha vida que o que você recebe e o que você colhe são os frutos que você planta. Então, mais uma vez, eu vou dar o exemplo do Bahia. Esse meu primo, ele conseguiu diminuir o conselho do Bahia de 400 e tantos conselheiros para 100. E acabou com os vitalícios. Não existe mais conselheiro vitalício no Bahia. A cada 3 anos renovam os 100. Porque esses 100 que estão cumprindo o mandato, eles não vão poder se reeleger. Só vão poder disputar novamente uma eleição daqui a 3 anos. Inclusive diretores e presidente. Então, a alternância do poder é muito bom. No Conselho de São Paulo, por exemplo, nós éramos 80 conselheiros. Passou-se, na época do Juvenal, por canetada, para 160. E o que era o conselheiro vitalício? Era o cara que tinha relevantes serviços prestados ao clube
era eleito pelo Conselho Deliberativo, mas passava pelo crivo do Conselho Consultivo para saber que relevante serviço ele tinha feito em São Paulo. Tá? Eu fui eleito conselheiro vitalício e seria hoje o primeiro a entregar meu cargo se todos fizessem o mesmo. Por exemplo, nós temos hoje 17 vagas no Conselho Vitalício, por morte. Você pegar esses últimos 3 anos, nós temos 40 nomes que faleceram, 42 nomes. Então, hoje, de 160, nós teríamos 120 vitalícios. Eu não estou dizendo para você acabar com o vitalício agora, mas dar um cargo honorário para o sujeito. Olha, você tem vitalício que nunca mais apareceu no clube, entende? Não, eu sou contra isso. Eu acho que tem que dar oportunidade para quem trabalha, quem quer trabalhar. Eu aprendi com um grande amigo, foi meu amigo, amigo de meu pai. Inclusive, essas coisas me vêm à lembrança. O nome dele é Hélio Cunha. Foi um grande São Paulino, ajudou na construção do Morumbi. Ele, inclusive, foi o inventor daquele caminhão cegonha. Você lembra aquele caminhão? Ainda existe transporte de carro zero? Tem muito. Aquilo ali foi inventado no Brasil por ele. Mas o Hélio, um dia, ele subiu lá no púlpito, pegou o microfone e se despediu dos amigos. Falou: eu estou entregando meu cargo de conselheiro vitalício porque eu estou me mudando para Recife e não vou poder mais continuar a trabalhar pelo São Paulo. Ele não tinha necessidade de fazer isso, mas a grandiosidade dele foi tanta, tamanha, que ele entregou o cargo para quem pudesse trabalhar. E eu sempre falei para todos os meus amigos, eu falava isso pro meu filho enquanto meu filho era vivo. Para o dia que minhas pernas não puderem me levar mais para canto nenhum do Morumbi, eu volto para casa. Então, a minha missão em São Paulo está cumprida. Mas, enquanto eu tiver força, eu vou lutar pelo meu clube. Por que eu sou contra o vitalício? Porque existe a acomodação. Existem hoje pessoas que nem moram mais em São Paulo, não moram mais no Brasil e continuam com o cargo de vitalício. Essa é a minha visão. Eu acho errado isso. Dê chance para quem quer trabalhar. Legal. E continuando, né, nessa linha de conselheiro, eu tenho 2 perguntas. Uma é continuando a nossa ideia e a outra ela foge um pouco, mas também começando a falar um pouco de política. Primeiro, por que você, Romero, desistiu da presidência do Conselho do São Paulo? E se, na sua opinião, você acha que o sócio-torcedor se tinha que votar para conselheiro ou para presidente do São Paulo? A primeira pergunta, porque eu desisti, praticamente não foi bem assim. Desistiram de mim. Eu tinha, e bato, eu estou batendo essa... Até uma boa oportunidade para o senhor explicar, porque muita gente não entendeu. E eu achei muito pertinente a carta aberta que o senhor expôs. Explica um pouquinho qual foi o trâmite, qual foi a situação que fez o senhor não concorrer mais. Olha, antes de mais nada, eu tenho amigos e continuam meus amigos, mesmo com a minha decisão, eles continuam meus amigos. A questão da política é um negócio muito estranho no São Paulo. Enquanto houver grupos no São Paulo, nós não vamos sair dessa situação. São muitos grupos políticos, entendeu? Que antigamente o meu São Paulo era situação e oposição. Isso a partir de 1980, hein? Antes de 1980 era você vai ser o presidente. Não, eu não posso. Não, então vai ser você. Era assim que se decidia, numa pizzaria. A partir do momento que surgiram os grupos políticos, nós começamos a ter problemas nas eleições, porque se tornou uma moeda de troca. Não, meu grupo te apoia para presidente do clube, mas nós queremos a tal diretoria. Eu tenho tantos conselheiros, então eu quero a tal diretoria. Então, eu acho que um presidente ele ficou refém desses grupos. Né? A política ficou refém desses grupos. E enquanto não acabarem esses grupos, São Paulo não vai voltar a crescer. Tá? É muito complicado.
Então, eu sempre fui um conselheiro independente. Eu nunca participei, tanto é que voltei a ser independente. Nunca participei de grupos. Como muitos amigos que eu tenho lá no São Paulo, muitos conselheiros, são independentes. Eu vinha a pedido de alguns companheiros, né, eu comecei a estudar a possibilidade de me tornar presidente do conselho, e aí perguntavam para mim, por que não presidente da diretoria executiva? Falei, porque eu me sentiria muito mais útil ao São Paulo como na presidência do conselho, que é o órgão soberano do clube, é o órgão máximo, e por estar enxergando nesses últimos anos um conselho completamente inoperante, né? E aí eu decidi, no comecinho de 2019, eu decidi, pergunta para um, para outro, votaria, o que você acha do meu projeto, todo mundo gostou, e fui angariando os votos, né? Até escolher um grupo para entrar, coisa que eu fiz há uns 3 meses, 4 meses atrás, mais ou menos. Entrei num grupo, e lá eu ia passar pela convenção do grupo, né? Existia um outro candidato, que é o doutor, grande amigo, José Carlos Ferreira Alves, desembargador, e existia o doutor Opsi Blum, também desembargador aposentado, grandes amigos, e partimos para a disputa. Só que eu consegui, a hora que eu vi que eu tinha votos suficientes da oposição, eu parti para a situação. Eu consegui da situação 8 votos. E consegui, dos conselheiros independentes, eu consegui 14 votos. Aqueles que estavam indecisos, ou vai para lá, ou vai para cá. Então, eu posso assegurar, afirmar e desenhar que eu tinha a eleição do conselho ganha. Era só passar pela convenção. E os amigos lá da oposição falaram, você vai passar tranquilamente. Tanto é que o doutor Zé Carlos Ferreira Alves me ligou, conversamos muito, uma pessoa de um caráter único, e nós fizemos uma composição. Quem ganhasse a convenção, um seria vice do outro, entendeu? Muito bem. Passou o tempo, infelizmente, o Zé Carlos Ferreira Alves não continuou, ele alega problemas pessoais, né? E ele não continuou. E eu fiquei muito triste. Isso aconteceu no dia 14 de junho, a desistência dele. No dia 16 ele me liga, 16 ou 17 de junho, ele me liga dizendo o seguinte, Homero, está entrando um candidato, depois da desistência dele, está entrando um candidato muito forte, com um volume enorme de votos. Eu falei, mas peraí, Zé, a eleição está ganha. Ele falou, mas ele está entrando e tal. Eu falei, posso saber quem é esse candidato? E ele falou, porque a cúpula da oposição não me informou, eu fiquei sabendo através da mídia, entendeu? Ele falou, o Marcelinho Marcucci, Portugal Gouveia. Eu falei, o filho do Marcelo, sem demérito nenhum, eu acho que numa democracia é um direito que ele tem de disputar, é um direito dele, inerente a ele, disputar a eleição. Só que eu acho que faltou um pouquinho de tato para a cúpula da oposição. Falar, Marcelo, é o seguinte, antes disso, aí o doutor Zé Carlos falou, ele pode te ligar? Falei, perfeitamente. E o Marcelo me ligou, com um telefonema muito educado, mas muito de cavalheiros, entende? E eu falei para ele, Marcelo, para que vamos rachar agora o negócio? Tá ganho, tá isso, tá aquilo. Só eu e o Bopsi agora, você está lançando tua candidatura. Aí eu ofereci a ele, né, na vacância do Zé Carlos Ferreira Alves, eu ofereci a ele a vice-presidência do Conselho. Você entra na minha chapa como vice-presidente. Ele me respondeu, posso te responder amanhã? Eu vou consultar meu grupo e te respondo amanhã. Eu falei, perfeitamente. Aí eu fui saber que o grupo dele são 4 conselheiros, são 6 pessoas, né? 4 conselheiros e 2 sócios. Muito bem, no dia seguinte ele responde que não.
que o pessoal do grupo dele não havia concordado e que ele iria partir para a candidatura. Eu não tive mais o que falar, a não ser, perguntei para ele, né, a idade dele, não por nada, eu tenho 38 anos. Eu falei, porque dificilmente eu te vejo numa reunião do conselho. E eu acho que inverteu aqui, né? Inverteu. O senhor inverteu a câmera, é isso? Isso aí, voltou. Eu não sei mexer nesse negócio, mas eu estou vendo. Tranquilo, fique em paz, fique em paz. E aí, assim, aí eu falei para ele, né, da idade dele. Eu falei, se ele tem muita estrada pela frente, você já pensou direito? Pensei e tal, e ele partiu para a candidatura dele. E eu, antes de me despedir dele, eu falei, depois de amanhã você vai ter uma boa notícia. Né? E aí, o Dr. Opsi Blum me ligou, sabendo da candidatura do Marcelo também. E o Dr. Opsi Blum tinha muitos votos na convenção. E me disse, poxa, mas o Marcelo, o filho do Portugal Gouveia, o pai dele foi muito amigo meu, né? Presidiu o São Paulo em 2005, com Libertadores Mundial, então, excelente pessoa, assim como o Marcelo também é uma excelente pessoa, só que foi, eu creio para essa decisão mal orientada. Eu ofereci a vice-presidência para ele. E qual era a minha ideia de governar o Conselho? Nós temos atualmente 6 reuniões por ano, a cada 2 meses. Então eu via, por exemplo, que se um presidente de conselho marca a reunião, então presta atenção no que eu vou te falar, marca a reunião para o dia 3 de janeiro. Então ele cumpriu a reunião de janeiro e fevereiro. A de março e abril, ele pode marcar no dia 30 de abril. Passaram-se 120 dias. E eu pedi, no meu plano de governo tinha a gente fazer uma assembleia dos sócios para mudar o estatuto para que a gente conseguisse uma reunião mensal, dada a grandeza do São Paulo. Eu acho que teria que ter, no mínimo, uma reunião por mês, para debater e deliberar. Essa é a função do Conselho Deliberativo, uma casa de debates e deliberações. Muito bem. Eu disse também a ele, Marcelo, eu falei, olha, eu quero fazer uma alternância. Por exemplo, nós vamos ter 6 reuniões por ano, por enquanto, vão ser 12, mas nós vamos fazer uma eu presido, a outra você preside. E juntos, lado a lado, na mesa do conselho. A mesma coisa fazer com o primeiro e o segundo secretário, para não ficarem 3 bibelôs na mesa, que é o primeiro, o segundo secretário e o vice-presidente, né? E só um comandando os trabalhos. Eu queria fazer um trabalho compartido. Muito bem, tudo isso foi explicado. E aí, de repente, as pessoas, eu vou comentar o que as pessoas me comentaram, e eu mesmo senti, uma pessoa que não frequenta o conselho, tá? Por problemas pessoais, que não frequenta a parte social. A única coisa que tem no currículo é um nome. Jovem demais para o conselho. A única coisa que eu posso desejar é muito boa sorte a ele, caso ele seja eleito. Mas muito boa sorte. E se precisar de ajuda, a gente vai estar aqui para ajudar também. E eu não estou falando isso por qualquer... Não tem, como diz minha carta, não tem frustração nenhuma. Eu não estou falando em ajudar uma pessoa, estou falando em ajudar o meu clube. Se ele for eleito e precisar de ajuda e me chamar, eu vou estar presente para ajudar. Então, a falta de apoio, a falta de respaldo, me obrigaram, no dia 19, a desistir da minha candidatura. Porque eu acho o seguinte, é a mesma coisa, é você entrar aos 45 minutos do segundo tempo e querer chutar o pênalti da decisão. Uma eleição ganha. Então, eu acho que as pessoas não dimensionaram até agora isso. Por que eu resolvi... E as pessoas gostam muito de falar situação e oposição. Pela primeira vez na história, nós não temos nem situação nem oposição. Nós temos 2 grupos de coalizão. A oposição nada mais é do que antigos situacionistas com opositores raiz. Os opositores raiz tem 3 só raiz mesmo, né? O resto
são opositores e situacionistas. Vamos chamar na atual, o que eles falam da situação, é a mesma coisa, é uma coalizão de ex-oposicionistas e situacionistas. Caso do Pimenta, por exemplo, que é o coordenador geral da campanha do Casares. Lá eu fui ouvido, lá eu apresentei meus projetos, 4 itens de 8 que eu apresentei vão ser aproveitados no plano de governo do Júlio Casares, e o meu plano para o Conselho, eu também, o Outen Aires me pediu, eu tenho 91 itens para mudar o Conselho, que vai desde as reuniões transmitidas ao vivo, isso vai acabar, é uma vergonha, é o único clube que transmite reunião de Conselho, né? Às vezes, se eu sair para ir num banheiro, a minha mulher fica sabendo de coisa que eu não soube, porque ela assiste a reunião pelo celular. Então, desde esse item até a divisão de responsabilidade na presidência, enfim, são 91 itens. Né? Certo. E eu fui lá, eu fui recebido com muito respeito, tá? E aonde meus projetos vão ser aproveitados, e estão me dando um respaldo necessário, para que eu devolvi os 8 votos que eu tinha da situação, e dos 14 independentes que eu tinha, eu estou levando 8 votos. 2 dias depois, o Opsi Bruno desiste. E eu falei para o Opsi, se eu ficar na oposição, vai ser para votar em você, para você ir como candidato à presidência do Conselho. Só que 2 dias depois, ele, pelos mesmos motivos, praticamente, abdicou da candidatura dele. Então, eu não tinha mais zelo, eu não tinha mais ligação nenhuma com o pessoal da oposição. O único elo que eu tenho são dos meus amigos que eu deixei lá. Que certamente, todos que me ligaram vão continuar meus amigos. Entendeu? Não ficou mágoa, não ficou frustração, não ficou absolutamente nada. Esses são os motivos que eu abdiquei da minha candidatura. Então, nós podemos dizer que, praticamente, o Outen está eleito presidente do Conselho Deliberativo na próxima eleição. Não sei, porque eu não posso te dizer, porque eleição, como futebol, o futebol é o apito final do juiz, eleição é a contagem do último voto. Eu não diria que está eleito, eu diria que está sendo feito um trabalho muito grande para que o Júlio e o Outen sejam eleitos. Isso, trabalho não vai faltar. E tinha uma segunda pergunta que eu até esqueci qual é. Com relação ao sócio-torcedor, se o senhor acha que o sócio-torcedor tem que votar ou para presidente ou para conselheiro, enfim, se ele tem que ser uma voz ativa dentro do clube, lá na política do clube. Olha, eu vou explicar como é que funciona o conselheiro. Eu já falei do vitalício, que eu sou contra. Sim. O conselheiro, por exemplo, você compra um título do São Paulo. Tá? Você se torna sócio. Dentro de X tempo, X anos, você pode concorrer ao conselho. Quem elege o conselheiro? O sócio. O sócio que tem um título, né, onde ele seja o titular do título. Só tem direito a um voto. O que é o conselheiro? Se não um vereador ou um deputado que representa o eleitor perante o governo. Então, o sócio do São Paulo elege o conselheiro para representá-lo junto à diretoria, à presidência, a cada 3 anos. E eu sou favorável, por exemplo, à eleição para a presidência da diretoria e presidência do conselho, tá? Que o sócio-torcedor possa votar sim, desde que haja uma ferramenta, tá, muito bem feita, de fidelidade, a mesma fidelidade que um sócio de São Paulo tem que ter, 6 anos, né? O sócio-torcedor com 6 anos, com 8 anos, pagando um plano um pouquinho, nem o mais baixo, nem o mais alto, mas o intermediário, e que ele tenha direito de voto, sim, no presidente. Aí você cria um voto proporcional. Ele pode votar e 20% daquilo que ele votar vai valer para a apuração final. Eu acho que existem ferramentas e eu sou a favor, porque a razão de ser do São Paulo Futebol Clube é a sua torcida.
Nada mais do que isso. Então, o torcedor teria sim que votar, na minha opinião. Até porque senão o torcedor ele vai aderir, é ano de eleição, ele vai aderir ao sócio torcedor logo no começo do ano ou na metade do ano para votar lá no final do ano, né? Senão, se você não tiver esse critério, né? Se você pegar, por exemplo, um capitalista, próximo da eleição, ele fecha aí 100 mil sócios torcedores a R$10 e ele ganha a eleição proporcional. Então, por isso que você tem que fazer um equilíbrio de fidelidade, de média de mensalidades, né? Fazer uma média, e você ter o controle de proporção, a proporcionalidade, né? Numa eleição, para o sócio torcedor. Mas sou a favor, completamente a favor, que o sócio torcedor vote sim. Ok, legal. Bacana. E, Homero, ainda o senhor já faz, acho que há anos, né, o Jogo da Paz, né? O Jogo da Paz eu passo há 20 anos, né? E, por exemplo, desculpe que caiu eu passo há 20 anos. Eu me despedi esse ano do Jogo da Paz, em Caçapava, em fevereiro, porque é um Jogo da Paz, para você montar um jogo é muito complicado, ainda mais você não tendo o apoio do próprio clube. Esses jogos sempre foram feitos voluntariamente com amigos lá da parte social de São Paulo. Passei o bastão para o José Barata Pereira, o nosso querido Chaplin, né, que cuida lá do futebol social. Fizemos em 20 anos, nós conseguimos arrecadar 5.200 e poucas toneladas de alimentos, né? E isso fazendo um jogo por mês. Aí o pessoal fala, mas 5 milhões de pessoas já assistiram o jogo? Não. Eu vou dar como exemplo, o nosso maior público foi em Piracicaba, contra o 15 de Piracicaba, o estádio comportando 25 mil pessoas, e tinham 25 mil pessoas dentro do estádio e umas 10 mil fora, pra você ter ideia. Caraca! Então, de arrecadação, foram 25 toneladas no estádio. Mas na indústria e comércio em Piracicaba, a arrecadação foi de mais de 200 toneladas. Só o Grupo Pão de Açúcar doou 80 toneladas. Então, é a parte social, né? É um jogo cujo custo é muito barato e é feito até hoje com recursos dos próprios jogadores. Até o nosso motorista de ônibus entra no estádio com 1 quilo de alimento. Então, o diesel é rateado, o aluguel do ônibus é rateado. Nós levamos para esse jogo nossas principais réplicas de taças, né? Libertadores, do Hexa e do Mundial. Levamos o nosso mascote. Levamos 25 kits de brindes que a gente compra para fazer a distribuição. Compramos 5 bolas oficiais, 5 camisas, porque é um jogo de todas as torcidas, então a gente sorteia uma camisa oficial de São Paulo, adulto autografada, 4 de crianças, uma de cada time, os maiores de São Paulo, né? São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, e para as crianças também, 5 bolas oficiais. E é um sucesso esse jogo. Aonde a gente vai, a gente para a cidade. Tem cidadezinhas aí de 6 mil habitantes que nós jogamos com um público de 4 mil. Né? Então você... Timburi, nunca mais vou esquecer. Então, pessoas que não podem ir ao Morumbi ver uma taça, você leva o Morumbi até elas, quer dizer, você leva essas taças, você proporciona um dia inteiro de festa, de alegria. É um projeto muito legal. Eu vou te falar que esse projeto não deveria nem ficar somente em cidades pequenas até de São Paulo, porque cidades grandes, como Rio, Minas, Rio Grande do Sul, eles gostariam de também estar recebendo a taça, o torcedor poder ver a taça da Libertadores, do Mundial. E, é só nos fazer um convite. Para você ter ideia, é só nos fazer um convite que nós vamos. Nós já fizemos jogo em Minas, nós fizemos um jogo em Montevidéu, Uruguai, Jogo da Paz, né? E esse nome, Jogo da Paz, foi dado por mim. Foi registrado, inclusive.
Aí depois começaram a pedir autorização para fazer jogo na África, não sei o quê. Eu achei que seria muito egoísmo ficar com o registro do nome, e esse nome foi tornado público, tá? Todo mundo pode usar. O primeiro jogo da Paz foi no Pacaembu. Jogo da Paz, veja bem, né? O Edmundo foi expulso por agressão. Eu lembro desse jogo, cara. Foi na briga até com o André Luiz, não foi? Foi. Eu lembro. Então, aí nós mudamos as regras, né? É um jogo que não tem expulsão, por exemplo, só advertência, se o cara reincidir, ele vai para o banco. É um jogo que nunca termina empatado, a decisão é sempre por pênalti, que a gente leva uma taça para comemorar cada evento, entendeu? É um negócio muito bacana. Ah, muito legal, Homero. O nosso tempo está acabando, Homero, que a live ela tem 1 hora de duração. Gostaria de agradecer muito a disponibilidade do senhor de nos atender, de falar ao torcedor São Paulino. Eu gostaria de te agradecer por tudo que o senhor fez pelo São Paulo. Eu só queria que antes de encerrar, que o senhor falasse o que o senhor espera dessa próxima eleição que temos, que vai ser um ano muito difícil a próxima, né? Eu só preciso que o senhor fale bem rápido, porque a gente está acabando, e agradeço e mando um abraço aí para toda a nação são-paulina. Eu espero que... Acabou? Não, travou lá. Parece que deu uma travada na internet dele, vamos dar uma guardada. Eu não sei se ouviram, mas eu espero que quem seja eleito presidente ame o São Paulo como os velhos amam e amaram e vão continuar amando enquanto vivos. Espero que o próximo presidente traga alegrias para a torcida, vai ser um ano muito difícil, mas a gente vai enfrentar isso como, para quem construiu um Morumbi, um parque social, um Cutia, etc., não é difícil sair dessa dívida, isso não é fácil, mas não é difícil também. Existem métodos para a gente eliminar essa dívida, subir um pouco mais a base, aproveitar mais os nossos meninos, vender melhor os nossos jogadores, comprar melhor os jogadores de fora. Eu espero que Deus nos ajude na empreitada do próximo presidente de São Paulo. Que Deus ilumine a todos nós São Paulinos. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. E aqui em São Paulo, à sua disposição. Obrigado, senhor, por ter aceito nosso convite. E o convite também estende ao senhor. Quando o senhor estiver aqui no Rio, me manda uma mensagem que a gente marca um bate-papo, a gente marca uma caminhada na orla, a gente marca uma resenha, para o senhor conhecer também a nossa sede aqui no Rio de Janeiro. Vou sim. Deixa acabar essa pandemia aí, a gente já vai agitar. Show. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos os São Paulinos aí do Rio. Abraço. Obrigado. Fica com Deus e obrigado mais uma vez por tudo que o senhor fez e faz para o São Paulo. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.